Olá a todos, esse é um vídeo diferente, é um vídeo especial, uma nova série de vídeos que eu quero começar, que é uma série de comentários ou pequenas resenhas sobre livros que eu li e que eu acho que são interessantes, né, que valeria a pena compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu vou fazer dessa nova série, esse novo formato, é este aqui. Aqui aparece o contrário, né, na câmera de vídeo. 1964, O Elo Perdido. Os autores, são dois autores, Mauro Abranches Kraenski, brasileiro que vive na Polônia, e Władimir Petrilak, esse sim um polonês. Então, o Mauro Abranches, ele é brasileiro, como falei, morador da Polônia, ele é guia turístico na Polônia, historiador, até aqui na relação, aqui na referência, né, pesquisador independente, né, informal ou amador, se vocês quiserem, tá? E o Władimir Petrilak, ele é jornalista. Do que trata esse livro? Esse livro trata da ação do serviço secreto da Tchecoslováquia no Brasil entre os anos 50, basicamente 1952, até 1971, 1972, quando eles acabaram encerrando as atividades no Brasil. Então, na verdade, nós temos aqui um período histórico bastante turbulento no Brasil e que marcou e marca, ainda hoje a nossa realidade. Tá? E mais importante é que ele joga aí uma nova luz, uma nova perspectiva sobre este período. Passado tanto tempo, a gente acaba ficando às vezes com uma narrativa oficial e perde aí outros pontos de vista que são importantes. Tá certo? Bom, como que os autores chegaram a esta obra? Tá? Basicamente, o que você tem é, com o fim dos chamados países socialistas, do bloco soviético, em 1989, etc., vários países que faziam parte desse bloco mudaram seu regime e aderiram à chamada economia de mercado, mas mais importante que isso, mudaram o tipo de governo. Eram países totalitários, ditaduras do Partido Único, do Partido Comunista. Então eles abandonaram isso e aderiram ao modelo da democracia ocidental. A Tchecoslováquia, que hoje já são duas nações, a República Tcheca e a Eslováquia, então a República Tcheca hoje, eles foram mais além. Tá? Não só aderiram à democracia ocidental, como eles abriram os arquivos do serviço secreto da Tchecoslováquia, sob domínio do Partido Comunista, que na verdade servia como uma filial do serviço secreto soviético da KGB. E eles até criaram uma instituição, uma espécie de fundação, um instituto, na verdade, o nome no português, na tradução, seria Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários. E esse instituto, o que eles fizeram? Eles pegaram toda essa documentação, todos os arquivos, que era secreto, que a população não tinha acesso, e eles criaram esse instituto para exatamente pesquisar este período da história da Tchecoslováquia, que vai do fim basicamente do fim da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, que o Partido Comunista, com o apoio da União Soviética, assume o poder, até 1988, onde esse regime tem fim. Tá? Então eles vão estudar aí o papel do serviço secreto, dessa polícia secreta vinculada ao Partido Comunista, como eles mesmos dizem, todo o país tem o seu serviço de informação, tem o seu serviço secreto, isso faz parte do jogo, é normal. Mas a diferença é que esse serviço secreto não era um serviço secreto do Estado a serviço da população do seu país. Era o serviço secreto a serviço de um partido político, de uma ideologia, e que em função disso cometeu os mais atrozes crimes. Tá?
como eu já falei, eles eram vinculados, né, basicamente era uma filial, eles eram subordinados literalmente à KGB. A KGB ordenava, eles faziam, né? E não só, todos os países do bloco socialista, a Hungria, a Polônia, etc., tinham seus serviços secretos como extensão da KGB. Né? E cada um ali com uma espécie de atuação específica, havia de uma divisão de tarefas. E no caso da Tchecoslováquia, eles acabaram ficando aí com a ação preferencial na América Latina e, claro, no Brasil. Tá? Então, algumas coisas muito interessantes que o livro coloca. Vou primeiro falar um pouco da estrutura do livro. Né? O livro tenta manter uma certa cronologia, então ele fala dos primeiros movimentos aí do serviço secreto, da instalação do que eles chamam de residentura, né, o que seria uma residência, né, uma tradução livre, seria estabelecimento dos núcleos do serviço secreto da Tchecoslováquia, né, aqui no Brasil. O serviço secreto, o nome dele, a gente tem uma sigla que fica mais fácil de dizer, é STB, né, porque a língua da República Tcheca é bem diferente da nossa, então é difícil até da gente pronunciar. Mas eu vou usar a expressão que eles colocam aqui, STB, que fica fácil. Tá? E eles vão fazer isso em 1952, quando eles designam o primeiro agente secreto para o Brasil. Né? Todos esses agentes secretos, eles estavam, de alguma maneira, usavam aí a roupagem, né, o disfarce da embaixada, então eles vinham como funcionários da embaixada. Tá? Então, as embaixadas desses países serviam, como na verdade todos os serviços secretos usam suas embaixadas para fazer isso, né? Isso também é meio normal. Então eles vieram como funcionários da embaixada, etc. Então eles começaram a atividade em 1952. Então o livro tenta manter essa estrutura cronológica, mas é claro que nem sempre você consegue manter, porque às vezes ele vai falar de uma ação específica do serviço secreto que começa numa certa data, ou ela dá certo, ou ela é interrompida, ou se estende, ou finaliza em uma outra data. Então, quando eles acabam falando especificamente das ações, então aí a ordem cronológica acaba não sendo tão prioritária. Mas o livro, ele é interessante, a estrutura dele permite que você tenha uma visão aí do desenvolvimento desse serviço secreto. Começa com um único agente, com dificuldade, porque ele vem com um país que a língua é totalmente diferente, ele teve que aprender a língua antes, mas uma coisa é você aprender a língua numa escola, outra coisa é você exercitar isso na prática, né? Você vê um país que tem uma cultura totalmente diferente, o clima totalmente diferente, quer dizer, o clima europeu, né, nem se compara ao que era o clima, que é o clima tropical num país como o Brasil, né, no Rio de Janeiro, perto da praia. Então eles sofreram bastante nesse aspecto. Mas mostra como eles vão se evoluindo, como eles vão se estruturando, como esses agentes vão vindo. Quer dizer, as próximas gerações de agentes que vão chegando no Brasil já vêm preparados, porque os agentes daqui mandavam informações. Tudo isso muito bem registrado, como todo serviço secreto, tudo muito documentado, né, tem os detalhes. Né. É claro que nem tudo que o serviço secreto da Tchecoslováquia, né, a STB, fez no Brasil ficou registrado, muita coisa foi ou enviado para a KGB ou destruído, né? Então tem coisa que se perdeu, mas também muita coisa se manteve. Aí dá para você traçar um panorama do que era esse serviço secreto, né? Então, como é que eles agiam, né? Aí é a parte interessante do livro, ou seja, descrever as ações efetivas dessa STB. Primeiro, eles buscavam cooptar brasileiros, né, com um certo perfil, principalmente um perfil nacionalista, que era muito forte nos anos 50, nos anos 60, então, que viam com uma certa restrição aí a influência americana no Brasil. Então, esse era o público preferido, vamos dizer assim, do serviço secreto, da STB, e buscavam esses brasileiros, né, buscavam cooptar esses brasileiros para 3 tipos de tarefas fundamentais. A primeira delas, a mais importante, de informação, né? Então, por exemplo, eu vou tentar me aproximar de um funcionário do Estado, da embaixada, das relações exteriores, ou mesmo mais próximo do executivo, para tentar pegar informações, o que está pensando, o que vai fazer o executivo, o que o Ministério das Relações Exteriores está planejando, né?
Isso tinha a ver com interesses tanto políticos, ideológicos, como até comerciais mesmo, né? Tentativa de estabelecer relações comerciais para que a Tchecoslováquia tivesse mais uma fonte de receita, vendendo seus produtos para o Brasil, etc. Até também influência, né? Então eu pego alguém, eu construo uma relação com esse funcionário público, né? Digo lá, olha, nós temos os mesmos interesses, a nossa luta é comum, é contra a influência americana, então vamos nos ajudar mutuamente, e aí cooptava esse alto funcionário. Claro, sempre um alto funcionário, eu não vou cooptar um escriturário, né, que não vai ter acesso às principais informações. Eu vou tentar com a alta cúpula, com a elite do funcionalismo público. Esse era o centro da ação do serviço secreto. As chamadas operações ativas, essas são as mais interessantes para nós estudarmos, tá? Porque são elas que mostram aí a capacidade de influência de um outro país sobre o nosso, sobre o seu país, no caso o Brasil, e também serviços de desinformação, que também é um aspecto muito importante. Tá? E o que eram essas desinformações? Colocar na imprensa falsas informações, fraudar documentos para induzir o país ao erro, né, que se você não tem as informações corretas, as suas ações vão estar comprometidas, né, ou mesmo tentar disfarçar, né, fazer com que o serviço secreto americano, que também tinha gente no Brasil, claro, isso a gente não pode negar, tá? Despistar o serviço secreto americano, coisas do gênero. Tá? Então, o serviço de desinformação tinha um departamento específico na STB para desinformação, para o serviço de desinformação, para criar documentos falsos, para fraudar, para colocar notas na imprensa e etc. Para isso, inclusive, o STB agiu de maneira muito clara. Eles chegaram a bancar, né, financiar um jornal no Rio de Janeiro, né, o chamado O Semanário. Né? Então eles deram dinheiro, sempre, né, nunca dizendo de onde vinha os recursos, mas dizendo que era um empresário nacionalista que estava financiando, mas que preferia ficar no anonimato, etc. Mas na verdade as pesquisas dos autores, né, mostram que era dinheiro da Tchecoslováquia que vinha para o Brasil para financiar esse jornal. Tá? Era dinheiro, portanto, do serviço secreto para financiar o jornal. Financiando o jornal, você vai controlar, aí você vai também influenciar a linha editorial do jornal, vai introduzir notas, artigos, matérias que sejam de interesse do país, no caso a Tchecoslováquia, ou mais ainda, né, do bloco comunista. Tá? E o que é mais interessante nesse livro, nesse trabalho de pesquisa que os autores fizeram, que genial, né, são as chamadas operações ativas. Né? Então, o que era, no linguajar do serviço secreto da Tchecoslováquia, e na verdade do serviço secreto do bloco comunista, as chamadas operações ativas. Eram ações não desenvolvidas diretamente pelo serviço secreto, mas que eles influenciavam através dos seus agentes. Tá? Então, por exemplo, houve um determinado momento que, isso foi por volta de 1971, já com a renúncia do Jânio Quadros e com o Jango, né, o João Goulart assumindo como presidente, havia uma expectativa do serviço secreto da Tchecoslováquia de que, ao produzir ou estimular o caos social no Brasil, isso poderia favorecer aí o surgimento de um governo mais próximo do bloco comunista. E para isso eles se aliaram a algumas personalidades importantes, como, por exemplo, Francisco Julião, que era líder das ligas camponesas na época, né, para ver se ele tinha disposição de estimular o seu movimento social com greves, ocupações ou alguma coisa do gênero, para criar um clima de caos social. Na época eles davam nomes às operações, no caso essa operação ativa, ela foi chamada Luta. O objetivo era tentar convencer o Jânio Quadros a voltar ao Brasil para reassumir o poder numa perspectiva de um governo mais próximo do bloco soviético. Lembrando
O próprio livro aponta isso, que quando o Jânio Quadros, antes de ser eleito presidente, fez uma viagem à União Soviética. Hoje nós sabemos que o funcionário do Ministério das Relações Exteriores da União Soviética, que serviu de tradutor para o Jânio Quadros, era, na verdade, um membro do serviço secreto da KGB. Tá? E que criou aí uma relação próxima com o Jânio Quadros. Ele usava o disfarce de jornalista, tá? E como jornalista ele acompanhou o Jânio Quadros nessa visita e serviu de intérprete. Ele era um oficial da KGB, do Serviço Secreto. Tá? Isso nós sabemos por quê? Porque estão nos documentos que os autores pesquisaram. Tá? Buscando estreitar esse laço. E o Jânio Quadros era bastante simpático realmente aos regimes do bloco comunista. Né? Mas essa tentativa aí acabou não dando muito certo, eles acabaram desistindo sem muitos resultados. Mas nós tivemos aí uma operação ativa da STB, do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, que deu muito certo, eles conseguiram seu intento, que foi uma operação ativa chamada Druzhba, que é a palavra na língua da Tchecoslováquia que, traduzindo para o português, significava amizade. Qual era o objetivo dessa operação? Era de construir no Brasil uma espécie de movimento de apoio a Cuba. Né? Vamos lembrar aí que Cuba estava passando por uma certa dificuldade, já tinha aí passado a crise dos mísseis, né, quando a União Soviética tentou colocar em Cuba mísseis com ogivas nucleares, né, apontados para os Estados Unidos bloquearam a região. Por muito pouco aí não houve um conflito armado entre a União Soviética e os Estados Unidos, que poderia ter deflagrado uma nova guerra mundial, né, e Cuba ali estava no centro desse processo. Então havia aí a necessidade, né, então você tinha uma triangulação, na verdade, de Cuba com a KGB, e a KGB usando o Serviço Secreto da Tchecoslováquia para criar no Brasil um ambiente favorável a Cuba contra os americanos. Tá? E como é que foi feito esse movimento? Né? A partir dos agentes que se influenciavam, foi criado uma Liga em Defesa de Cuba, né? Que depois evoluiu para uma chamada Frente Nacional de Apoio a Cuba, que chegou a realizar no Brasil, isso é um fato histórico, né? Está documentado. Hoje nós sabemos que esse fato histórico se deu em função da ação da STB, do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, a realização de um congresso que aconteceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, de apoio a Cuba. Houve um congresso que reuniu intelectuais, eles divulgaram um manifesto e etc. Tá? Então percebam que uma ação que aparentemente foi desenvolvida por brasileiros, é claro que o Serviço Secreto sempre ficava por fora, né, só influenciando, para todos os efeitos. Os serviços, a ação era realizada por brasileiros, tá? Mas na verdade financiado e incentivado pelo Serviço Secreto comunista, né, da Tchecoslováquia. Então perceba a influência comunista no Brasil nos anos 60. Tá? Então a parte importante do livro, né, é que eles falam sobre o 64, né, quando você teve o golpe militar, para alguns revolução, intervenção militar, enfim, não vou discutir aqui o nome aqui, né? É claro que isso prejudicou a ação do Serviço Secreto, que o próprio Serviço Secreto da Tchecoslováquia afirmava, né, que se por um lado o trabalho dos agentes secretos no Brasil era complicado pelo clima, pela língua, pela cultura, pelos costumes, etc., por outro lado era facilitado pelo fato de que o Brasil não tinha um serviço de contra-espionagem muito efetivo. Tá? O Brasil demorou muito para perceber a ação do Serviço Secreto da Tchecoslováquia no Brasil. Mas quando teve aí o golpe de 64, isso se complicou, evidentemente, para a Tchecoslováquia, né? O Brasil ficou mais claro, mais fácil do Serviço Secreto agir. Teve um agente do Serviço Secreto da Tchecoslováquia que chegou a ser preso, foi noticiado na imprensa, mas é óbvio que ele teve que ser solto, né, porque como ele vinha com a retaguarda da diplomacia, então ele vinha como funcionário
da embaixada da Tchecoslováquia, então ele tinha imunidade, então ele foi expulso do Brasil e não preso, né? Então, isso, né, a ação dos militares a partir de 64 vai no sentido também de mapear a ação dos serviços de inteligência do bloco comunista, tá? E, claro, isso, o mais bem estruturado no Brasil era o da Tchecoslováquia, então eles passarão a ser bem mais vigiados, isso vai prejudicar o trabalho deles. Além do que, boa parte dos agentes que eles tinham conquistado, né, que eles estavam sob o domínio dele, e esses agentes eles eram ou cooptados pela questão ideológica, né, pela luta contra o imperialismo, etc, etc, ou por dinheiro mesmo. Então, eles compravam as informações, compravam as ações dos brasileiros. E boa parte desses brasileiros acabam saindo do Brasil, ou alguns até presos, e começam a ser vigiados pelo regime militar no Brasil, e isso vai prejudicar a ação da STB, que vai perder os seus agentes brasileiros, que eram aqueles que faziam as coisas acontecerem, né? O livro destaca também um relatório interessante produzido pelos agentes da STB, que foi enviado de maneira secreta para a alta cúpula do Partido Comunista da Tchecoslováquia na época, e certamente para os líderes do Partido Comunista da União Soviética, onde eles falam por que eles não conseguiram perceber que ia ter um golpe no Brasil, né, que estava se articulando uma ação contra o João Goulart, né, e que na verdade eles assumem que foram pegos de surpresa. Tá? Então eles têm um relatório interessante, porque mostra que eles na verdade também cometeram nossas falhas. Eles vão dizer, olha, o nosso problema é que nós nunca conseguimos ter um agente, né, brasileiro que fosse vinculado ao grupo de oposição ao João Goulart. Eles tinham só aqueles nacionalistas que de uma maneira ou de outra apoiavam o João Goulart. Claro que esse setor não conseguiu perceber a articulação da contraofensiva, tanto dos militares, mas também de civis, né? Porque em 64 a gente fala de golpe militar, mas foi um golpe militar civil, né? Tem também apoio, o governador de São Paulo estava apoiando, governador de Minas Gerais, governador do Rio de Janeiro, aliás, da Guanabara, né? Então você tinha ali uma contraofensiva da oposição ao João Goulart. Tá? E isso não foi capturado pela STB, por isso que eles também foram pegos de surpresa. É interessante a leitura desse relatório, tá? Vale muito a pena a leitura, né? Para não ficar muito extenso o vídeo, eu queria só situar duas questões aqui importantes que o livro coloca, e assim, eles não colocam de maneira leviana, eles colocam porque existem documentos da STB que eles tiveram acesso e que são documentos públicos. Esse instituto que eu falei, que eu comentei, que era um instituto para estudos de regime totalitário, eles estão divulgando os documentos na internet, você pode acessar. Claro, quem consegue, né, quem tem acesso ao idioma tcheco, você consegue ler os documentos. Boa parte deles está difícil de ler, você precisaria ler ao vivo, né? Porque tudo era datilografado, né? Então, com o tempo aquilo vai desbotando, o papel vai amarelando, então às vezes não fica tão legível. Mas são documentos que comprovam o que está sendo dito. Nada do que os autores colocaram no livro, absolutamente nada, está fora do que foi documentado. Tá? Eles tomam muito cuidado com isso. Inclusive eles falam, olha, até aqui nós podemos concluir, porque está documentado. O que vem depois, ou essa outra situação, o que aconteceu, etc., não dá para saber porque não tem documento. Ou o documento foi destruído, ou se perdeu, né, ou não tem informação. Então eles não avançam nisso. Então eles são muito cuidadosos nesse aspecto. Mas duas questões que eu gostaria aqui de levantar que é importante. Primeiro, sobre a intervenção do serviço secreto cubano na América Latina, tá? Que era muito intensa. E como é que nós sabemos disso? Porque Cuba, né, nós sabemos que teve, isso eles declaram formalmente, nós tivemos muitos brasileiros que aderiram à luta armada e que foram treinar em Cuba. Tá? Cuba virou um centro de formação de guerrilheiros que vieram para o Brasil, mas não só para o Brasil, para vários países da América Latina. Só que eles não podiam vir direto de Cuba para o Brasil, porque senão eles seriam mapeados
pelo regime militar, que tinha o controle nos aeroportos, etc. Então o que acontecia? Quem fazia a interligação era o serviço secreto da Tchecoslováquia. Então o cidadão saía do Brasil e ia para Cuba, só que não voltava direto. Ele ia para a Tchecoslováquia, na Tchecoslováquia eventualmente ele ganhava passaporte novo. Muitas vezes isso está relatado em documentos do serviço secreto tchecoslovaco, que eles precisavam pegar o passaporte às vezes era um passaporte falso, era mal feito, eles tinham que refazer, eles tinham um departamento só dedicado à falsificação de documentos, etc., para dar um passaporte para o cidadão de uma outra nacionalidade ou com outro nome, para que ele pudesse voltar ao Brasil. E ele não voltava para o Brasil diretamente da Tchecoslováquia também, ele ia, por exemplo, para a França. E aí da França vinha para o Brasil. Então, para todos os efeitos, ele estava vindo de Paris e não de um país comunista. Tá certo? E essa era a maneira desse pessoal entrar no Brasil. Entrava no Brasil e ia para a luta armada, seja para a guerrilha urbana ou para a guerrilha rural. Então fica muito claro a influência que tiveram na guerrilha, na luta armada no Brasil, o serviço secreto de Cuba, e ajudado também pelo serviço da Tchecoslováquia, tá? Ambos, claro, com a supervisão da KGB. Isso é muito importante porque joga à luz, é um outro ponto de vista sobre a realidade do Brasil nos anos 60, tá? Isso é fundamental, tá? Porque nós nos acostumamos com uma única versão que às vezes não tem muito sentido, né, de que o golpe militar no Brasil foi preparado pelo serviço secreto dos Estados Unidos. Eu não posso negar que os Estados Unidos tinham a ação da CIA aqui no Brasil. Seria uma bobagem fazer essa negativa, tá? Mas não era o único. Havia a ação do serviço secreto da Tchecoslováquia, ou seja, do bloco comunista. Portanto, uma intervenção comunista no Brasil, claro, tá? Clara, que está documentado, não é assim um machismo. Hoje nós temos documentos que comprovam isso, por isso a importância desse livro, por isso que eu realmente recomendo esse livro, fiz questão de fazer esse comentário sobre esse livro, porque ele é muito importante. Tá? Claro que nós temos uma limitação, né? Então eu sou obrigado a confiar nas traduções que os autores fizeram dos textos, porque eu não domino o vocabulário tcheco, tá? Mas nada do que foi dito aqui, esse livro ele é um livro recente, claro, ele foi publicado em 2017, 2 anos atrás. Teve nenhuma outra obra, nenhum artigo de jornal, nenhum comentarista que questionou o que foi feito aqui, tá? Então, a princípio, o trabalho que eles fizeram é magnífico e está de parabéns, tá? Uma outra questão importante, essa é um pouco mais delicada, mas nos permite também jogar luz sobre isso, que é com relação à influência comunista na teologia da libertação. Tá? Existem muitos autores que afirmam que a teologia da libertação foi uma invenção soviética, né, para influenciar a Igreja Católica, principalmente na América Latina. Qual é a principal fonte disso? É um ex-membro do serviço secreto soviético que desertou, migrou para os Estados Unidos, né, e escreveu um livro, né, eu não lembro o nome completo dele, eu sei que o sobrenome é Pacepa, né, e ele diz claramente que a teologia da libertação foi gestada na KGB. Bom, até então nós só temos a declaração desse ex-agente, não tem documento que possa comprovar isso. Até porque, isso é um detalhe importante, quando supostamente o regime comunista caiu na União Soviética, diferente do que aconteceu na Tchecoslováquia, que mudou e foram abertos os arquivos da STB, os arquivos da KGB e a KGB em si ficaram intactos. A KGB não acabou.
Não existe a criação de nenhum instituto ali da KGB, né, na Rússia, de estudos, de abertura e de análise dos arquivos da KGB. Esses arquivos, boa parte deles, pelo menos os mais importantes, continuam ainda restritos ao público. Né? Então nós não temos toda a confirmação. Mas nós temos sim documentos, né, que foram apresentados no livro, falando, por exemplo, que o país que era do bloco comunista, responsável por influenciar ou por analisar as questões religiosas, era o Serviço Secreto da Hungria, e não da STB. A STB estava mais ligada na América Latina. Você vê que havia uma divisão de tarefas entre eles. Tá? E há sim ações ali do Serviço Secreto da Hungria no sentido de influenciar a igreja. Então, por exemplo, a criação de uma organização ecumênica pela paz, etc., que é tudo muito bonito, que vários líderes religiosos participaram, etc., tudo isso financiado com dinheiro da KGB, tá? Com dinheiro soviético. Tá? Então havia, de fato, qual é o nível disso? Difícil saber. Pelo menos até nós tenhamos a sorte de que os arquivos da KGB sejam abertos. Mas já há bons indícios, sim, para a gente perceber que houve uma influência organizada dos comunistas sobre a igreja católica em particular, mas a igreja cristã de uma maneira geral, né? Não só os católicos, né? Outras vertentes aí do cristianismo, tá certo? Claro, né? A gente também não pode deixar de perceber, de analisar, que a própria igreja ortodoxa deve ter sofrido aí uma infiltração da KGB. Então, tudo que a igreja ortodoxa propunha para as outras igrejas cristãs, é preciso analisar com cuidado, que é bem provável que haja ali uma influência da KGB também, tá certo? Para concluir, duas coisas importantes. Né? Primeiro, reafirmar a importância do livro, né? 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista, né? A STB da Tchecoslováquia. Joga uma nova luz por um período importante da história do Brasil, tá? Portanto, aí, uma nova possibilidade de análise desse período. Tá? Antes disso, né, só para citar, como eu disse para vocês, a ação do Serviço Secreto da Tchecoslováquia se encerra por volta de 1971, 1972. E por que acontece isso? Né? Primeiro, dois motivos principais. Em 1968, houve uma tentativa de reforma na Tchecoslováquia. Né? Assumiu o poder aí um grupo de membros do Partido Comunista um pouco mais, com tendências mais reformistas, né? Tentando se desvincular um pouco mais do peso e do domínio soviético. Tá? O que aconteceu nessa situação? As tropas soviéticas, né, na verdade, formalmente o Pacto de Varsóvia, né, que se opunha à OTAN, invadiram a Tchecoslováquia. Um monte de moradores da Tchecoslováquia acabaram fugindo, né? Houve uma saída de muita gente, tá? Intelectuais, engenheiros, né? Profissionais especializados, foram embora da Tchecoslováquia. Né? Boa parte dos membros do serviço secreto da Tchecoslováquia, que apoiaram as reformas quando o Pacto de Varsóvia, na verdade a União Soviética, reassume o poder, o controle, eles acabam sendo demitidos. Né? Então, há um baque aí no serviço secreto da STB, que era um dos mais bem estruturados do bloco comunista, que eles acabaram nunca mais se recuperando. Então eles perdem muito do seu poder de ação por conta aí desse expurgo que eles tiveram. E também no caso do Brasil, então o Brasil sofre com isso, então eles vão ter menos influência, né? A STB vai ser prejudicada por conta desse problema político interno da Tchecoslováquia, mas também, claro, porque a partir dos anos 70, né, principalmente depois de 68, né, com o ato institucional número 5, o AI-5, que o regime realmente se endurece, eles acabam percebendo que não tem mais condições de atuar no Brasil, então eles encerram as operações do serviço secreto da Tchecoslováquia. Tá? Então, em 1972, todo o serviço secreto na Tchecoslováquia é
se acaba, né? Eles encerram as atividades no Brasil. Isso está documentado, você tem documentos lá desses arquivos da STB que vão confirmar isso, tá? Então, como eu estava dizendo, você tem uma nova luz sobre essa realidade do Brasil desse período, que é importante, é um outro ponto de vista, e saber que ninguém era santo nessa época, tá? Então, se você tinha, e é possível que tivesse, eu não estou aqui para negar isso, se você tinha influência, algum tipo de influência do Serviço Secreto Americano, você também tinha uma ação orquestrada, coordenada, né, do Serviço Secreto Comunista, principalmente a partir de Cuba, estimulando a luta armada no Brasil. Então, ela foi claramente uma política de estímulo do Serviço Secreto Cubano no Brasil, da KGB, claro, coordenando esse processo, e principalmente aí, do serviço da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não se meteu na luta armada, eles não acreditavam muito nessa coisa de guerrilha, porque a guerrilha era a ideia da guerrilha, né, da luta popular prolongada, vinha mais ali do Mao Tse Tung, que era a China, né? Quem influenciou a luta armada no Brasil foi o Serviço Secreto de Cuba, isso não há mais dúvida, tá? Por fim, esse pessoal aqui, tem muita coisa que eles não pararam a investigação dele, que eles estão analisando, e tem uma página deles, né? Eu vou até deixar o link, a página administrada pelo Mauro Abranches e pelo Vladimir, chama-se STB no Brasil, que são os documentos que eles citam nos livros, eles colocaram na página, né? Então tá lá, tem as traduções, etc. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E para quem tiver interesse de consultar. Recomendo fortemente a leitura do livro, tá? Queria deixar aqui os meus parabéns a esse trabalho do Mauro Abranches e do Vladimir Petrilac, por esse documento, na verdade, que joga a luz aí para um período da história do Brasil que nós temos muito que aprender ainda, tá? Porque ao longo da história se preservou apenas uma versão, que é a versão da esquerda, de que eles eram heróis que lutavam pela democracia, quando na verdade não é nada disso, né? Quem foi para a guerrilha, né, sabia que estava lutando por uma outra ditadura, que era trocar a ditadura dos militares pela ditadura do proletariado. Todos os países, os partidos comunistas nunca lutaram pela democracia, tá? Então, na verdade, não havia inocente nessa história, tá? Mas o que prevaleceu foi a luta de que eles eram os bonzinhos e os militares eram os malvados, tá? O que não é verdade. É claro que numa luta, numa guerra, né, sempre você vai ter exagero de ambas as partes, tá? Então, mas é importante que nós tenhamos contato com outras versões para formarmos já, né, depois de tanto tempo, né, tanto tempo aí, formarmos aí uma visão um pouco mais próxima do real, tá certo? Então, recomendo vivamente para você. Vou deixar o link do livro aí para quem quiser comprar, né, as sugestões aí de livraria, né? Não estou indicando nenhuma livraria, né? Vocês comprem aí. Parece que dá para comprar pelo site também, então fiquem à vontade aí, mas recomendo fortemente que leiam 1964, O Elo Perdido, de Mauro Abranches e Vladimir Petrilac, tá? Então esse seria o nosso primeiro vídeo aí, comentando livros, né? Fazendo pequenos comentários, pequenas resenhas de livros. Eu espero tentar reproduzir esse tipo de vídeo com uma frequência aí de mais ou menos 2 semanas, 15 dias aí, tá? E trazendo aí novas sugestões de leituras para vocês. Um forte abraço a todos. Se gostaram do vídeo, deixem seus comentários. Eu leio todos, tá? E se não gostaram também, coloquem seus comentários para a gente poder melhorar o canal, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.